A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer da minha alegria de estarmos aqui para ministrar a quinta aula, ou seja, o quinto módulo, dentre a série que faz parte do estágio supervisionado número 1 da Faculdade de Teologia Unicesumar, e que aqui nós contamos com a colaboração maravilhosa da Igreja Batista Renovada do Brasil, a quem eu saúdo na pessoa do seu pastor Josildo Leandro de Souza, que é o supervisor dessa disciplina. Também quero agradecer a Unicesumar, na pessoa do mediador, professor Felipe Calazans, pela sua extrema dedicação que ele tem com os alunos que participam não só desse estágio, mas de todas as disciplinas em que ele é mediador. Agradecemos a Deus por isso começamos orando, dizendo: ó Senhor, maravilhoso Tu és, Senhor, majestoso Tu és, Senhor. Somente Tu concedes graça, Senhor, graça de graça, graça verdadeira, genuína, que nos coloca, Senhor, submissos à Tua vontade. É muito bom, Senhor, sabermos que temos a Ti, sabermos que podemos confiar e que o Senhor não simplesmente gera expectativa, o Senhor é esperança concreta no nosso caminhar. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Possibilita-nos, Senhor, a todos nós, alunos e alunas, membros da igreja, e mesmo aqueles que podem um dia, por força de ser uma mídia gravada, terem contato com esta aula, que possam ser alcançados também pela Tua graça maravilhosa. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu quero iniciar aqui me penitenciando de um equívoco que cometi no quarto módulo, quando, fazendo duas citações de livros, eu me referi a uma citação que seria, na realidade, de John Stott. Eu fiz como se fosse de João Calvino. Então foram duas vezes, e ali, então, a errata é no sentido de fazer essa corrigenda. Ou seja, onde eu falei que era João Calvino, na realidade eu quis me referir a John Stott. Dois grandes baluartes da teologia, duas pessoas que realmente trouxeram ao mundo muitos ensinamentos da palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas perguntam a mim: Valfredo, não basta a Bíblia? Claro e evidente, a Bíblia é a raiz de tudo, a Bíblia é o nascedouro de todos os conhecimentos que temos acerca dos mandamentos de Deus, acerca do plano de salvação, e para conhecermos a Jesus, nós temos de conhecer a palavra de Deus. Não há como fugir disso. Os teólogos, as pessoas que se referem, estudam, escrevem sobre, elas não criam, não imaginam, elas interpretam. Elas fazem isso para facilitar, sob o comando do Espírito Santo de Deus. Claro que não são pessoas que se diz inspiradas, como aqueles que escreveram a palavra de Deus, mas são pessoas iluminadas pelo Espírito do Senhor. Então, com essa errata eu inicio a aula de hoje. Falamos também sobre o uso do e-mail, do nosso e-mail, para caso alguém queira fazer alguma pergunta, que possa utilizar, que eu já descrevi o e-mail nas duas aulas anteriores. Valfredo com W, Rodrigues com Z, o número 2, @gmail.com. E ali, quem quiser fazer uma pergunta, que o faça, várias perguntas, e dentro das possibilidades nós responderemos. Porque na realidade isso aqui não é uma pregação. Na realidade isso aqui isso aqui se trata de uma aula, e aula significa interação, troca. O professor aprende também com o aluno. O professor, como eu sempre digo, é um eterno aprendiz. E aqui eu estou investido como professor por ser o estagiário. E essa aula é o exercício do meu estágio. Bem, vamos fazer agora referência
eu sempre gosto, né, de trazer à recordação aquilo que nós aprendemos, né, nas aulas anteriores. Eu sempre faço isso. Eu acho que muitas pessoas também o fazem, né, para poder solidificar os conhecimentos. Dizem, né, que a repetição é a mãe do aprendizado, e assim nós não podemos também fugir disso. Então aqui eu coloquei uma síntese de todas as aulas, para que nós possamos fazer uma sedimentação melhor. Então vamos ver aqui, foram 5 aulas, na verdade foram 4 aulas, hoje nós iremos para a 5ª. Iniciamos com o módulo 1, uma introdução em que abordamos o Evangelho, o evangelismo e a evangelização. Noções, uma noção básica. E aí nós dissemos que, na realidade, inspirado em Paulo, nós dissemos que o Evangelho é o poder de Deus. No segundo tópico, nós tratamos de reconhecimento do pecado, passo inicial no caminho da salvação. No terceiro módulo, nós falamos sobre arrependimento, proporcionando um elo com Deus. No quarto módulo, que foi a aula passada, nós falamos sobre confessando Jesus como o único Senhor e Salvador, a única receita de vida eterna. Hoje nós vamos abordar a conclusão, a aplicação do Evangelho por meio da evangelização. Então hoje nós vamos tratar da evangelização. Vejam bem, eu aqui fiz questão de colocar os textos, quer dizer, a citação dos textos áureos, né, que nós colocamos em todas as aulas. E vamos verificar aqui que no primeiro módulo tem Romanos 1, 16, 17. No segundo módulo, Romanos 7, 7 e 8. No terceiro módulo, Salmos 51, 1 a 4. Na quarta aula passada, Romanos 10, 9 e 10. E hoje nós vamos tratar, continuando, Romanos 10, 13 e 15. Então dá para se verificar de logo que a questão do Evangelho, evangelização, evangelismo e evangelização, é forte na carta aos Romanos, de autoria do apóstolo Paulo. Muito forte. Então aqui está, vocês vão verificar que das 5 aulas, 4 utilizamos a carta aos Romanos e o Salmo sobre arrependimento, o Salmo de Davi, 50.004. Aí a pergunta é a seguinte: isso é proposital? Inclusive a sequência, pode observar aqui que há uma sequência. Romanos 1, Romanos 7, Romanos 10 e Romanos 10 continuando. Não foi proposital. Isso aqui, como se diz, aconteceu com o trabalho feito de aula a aula. E também ainda para esclarecer quais foram as fontes em que nós buscamos para dar apoio às aulas que foram ministradas. Então eu quero trazer aqui para os irmãos quero mostrar aqui aos irmãos que isso aí é claro, não é nada criação do evangelista, do professor, do estagiário. Nós utilizamos como referência raiz a Bíblia Ara, né? Almeida, revista e atualizada. Essa mesma Bíblia que eu recebi na minha conversão de uma amiga, de uma irmã, que ela me concedeu essa Bíblia, que é a Bíblia que eu utilizo ainda até hoje. Graças a Deus, foi dela que eu trouxe, né, algumas informações para as aulas ministradas. Eu também utilizei aqui 2 livros dos mesmos autores, Gordon Fee e Douglas Stuart. Nós vimos aqui o Como Ler a Bíblia, livro por livro, e também o Entendes o que Leis, dos mesmos autores, que foram eles também que nós nos servimos para a ministração dessas aulas. E finalmente eu quero mostrar aqui 3 livros
né? Um do Mervyn Pett, ou Pat, não sei bem, que é os comentários, a série Comentários Positivos sobre Romanos. Esse livro também foi de muita valia. E claro, como não poderia deixar de ser, a mensagem de Romanos segundo o teólogo John Stott, que foi também de grande valia. Finalmente, esse livro da Universidade, da Unicesumar, da própria faculdade, Missões e Evangelização, de autoria dos professores Marcelo Aleixo Gonçalves e Rony de Carvalho Luiz, que também eu utilizei para dar apoio às aulas que foram ministradas. Meus irmãos, minhas irmãs, não vamos nos esquecer que existe um tema macro, que é a pergunta que nós fizemos e que envolve tudo isso aqui. Afinal, o que é mesmo o Evangelho? E hoje nós vamos responder no final dessa aula sobre evangelização. Então vamos partir agora para a aula. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos faça ver aquilo que nós não podemos enxergar, né, com os nossos olhos humanos e que o nosso coração também não pode sentir com o coração de um pecador. Vamos partir para a aula e sejamos bem confiantes, porque hoje nós aprenderemos sobre evangelização. Bem, na aula passada nós aprendemos sobre que, para ser salvo, precisamos preencher duas condições. Primeiro, confessar com a própria boca que Jesus é Senhor. Segundo, crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Também aprendemos que confessar Jesus como único Senhor e Salvador é a única receita de vida eterna, porque nos proporciona a conversão a Cristo e as consequências deste ato milagroso. Também entendemos que a conversão proporciona, com a confissão e obtendo a conversão, ela proporciona obter essas benesses da rasgação do véu, ou seja, desfrutarmos do sacerdócio real junto a Deus. Também aprendemos que com a conversão temos o nome incluído no livro da vida, recebemos a vida eterna e vivemos a alegria nos céus. Hoje vamos tratar, fechando a abordagem sobre os conceitos acerca do evangelismo, porque os conceitos do evangelismo eles estão demonstrados na segunda aula, na terceira e na quarta, quando nós falamos em reconhecimento de pecado, em arrependimento e em confessando a Jesus como Senhor. E hoje nós vamos findar com o tema que é a conclusão, aplicação do Evangelho por meio da evangelização. Bem, a aula de hoje começa com a seguinte observação. Já aprendemos muito sobre o conteúdo do Evangelho, do evangelismo, e agora chegou a vez de refletirmos sobre a importância da evangelização. Confesso que se trata da aula mais ansiada por mim, porque é a coroação de toda aprendizado. Como costumo fazer, lanço de antemão para reflexão duas perguntas provocativas. O que é a evangelização e como evangelizar? Eu começo advertindo que a evangelização não é algo isolado, que tem significado em si próprio, mas, claro, decorre do Evangelho, das boas novas,
e da sua compreensão por meio do evangelismo, conforme os conceitos que vimos. Guardem sempre essa definição. Evangelização é o evangelho em ação. Repetindo, evangelização é o evangelho em ação. Como nós sabemos que o evangelho é o poder de Deus, então evangelização é o poder de Deus em ação. Com essas notas introdutórias, vamos hoje ao texto áureo, Romanos 10, 13 e 15. E, por favor, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas, membros da igreja, aqueles que tiverem a aventura de assistirem a essa aula, aleluia, Senhor, porque é ministrada pela força do Espírito Santo. Então, abram aí o texto, abram a Bíblia nos Romanos 10, 13 e 15. Com a Bíblia aberta, nós podemos ler assim: todo aquele, carta aos Romanos do apóstolo Paulo, que nós já afiguramos no contexto em várias aulas, então agora se torna despiciendo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Bem interessante é que o texto de hoje é praticamente a continuidade do texto da última aula, ali falando sobre a confissão a Jesus e aqui sobre a evangelização em si. Como vimos quando estávamos apresentando ali no quadro, com exceção do módulo 3, em que utilizamos o livro de Salmos, Salmo 51, todas as demais aulas foram focadas na carta aos Romanos. Antes, porém, de enfrentarmos especificamente o texto áureo, vamos nos dedicar a saber sobre a importância da evangelização e da sua necessidade, que também está imbricada no texto, mas vamos antes trazer outros textos à baila. A razão essencial da evangelização pode se depreender em 1 Coríntios, também do apóstolo Paulo, carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 9,16, em que o apóstolo diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. E também na mesma carta, no capítulo 15, versículo 1 a 4, versículo 1, já diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ressalte também o ensinamento contido no livro Atos dos Apóstolos 1:8, no tocante ao recebimento do poder do Espírito Santo e o fato de que somos testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Também nos serve de iluminação espiritual o pregar de casa em casa. Atos dos Apóstolos, o mesmo livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42 e capítulo 20, versículo 20. E por fim, dentre tantos outros textos, o texto de Romanos 1,16, tão conhecido por nós na aula introdutória, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Foquemos agora no texto áureo,
que igualmente nos dá o sentido da importância da evangelização. Como se pode depreender pela leitura do texto, há 6 estágios de evangelização. Então vamos pensar bem sobre isso. Essas palavras são bastante significativas. Está em sequência. Então nós vimos assim: ser salvo, aquele que invoca o nome do Senhor, né? Ser salvo. Invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. Repetindo, ser salvo é o objetivo. Para tanto, invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. Começando agora na ordem inversa e tentando entender. Na ordem inversa, veja bem, enviar, né? Quem enviou? Quem enviou? Jesus, conforme o ID, Mateus 28 e Marcos 16. Quem enviou? Jesus. E quem são esses pregadores, ou seja, quem pregará? Sendo uma ordenança de Jesus, todos os cristãos, todos os convertidos são os evangelistas. Não se trata de dom, muito menos de chamado. O chamado já ocorreu há mais de 2000 anos. Então, todos os cristãos são os pregadores que são enviados. E quem são os ouvintes? Marcos 16:15. Todas as criaturas de todo o mundo. Todas as criaturas de todo o mundo. E quem creu ou crerá? Ora, os que ouviram, de acordo com o agir do Espírito Santo, em conformidade com a vontade de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. E quem invocará o nome do Senhor? Os que creram. Então, aqueles que ouviram e creram, eles invocarão o nome do Senhor. E quem será salvo? Os que invocarem o nome do Senhor. Essa é a lógica do sobrenatural de Deus. Essa é a lógica para entender a importância da evangelização para levar à salvação. Então, interpretando essa passagem, ensina Marvin Petty, abre aspas, os versículos 14 e 21 especificam os passos do processo da salvação, recém-mencionados em 10, 12 e 13. Apresentei a sequência lógica desses passos no esboço acima. Aqui seguimos a sequência exegética, que por meio de uma série de perguntas retóricas, inverte a ordem do processo. Foi isso que eu tentei demonstrar. Continua o teólogo. A citação de Isaías 52:7 lembra a promessa divina de restaurar Israel do exílio, que é para face das maldições da aliança. De acordo com Paulo, essa boa nova é a restauração espiritual em Cristo, as bênçãos da nova aliança. Afastar maldições, né? Referência à aliança. De acordo agora com Paulo, essa boa nova é a restauração espiritual em Cristo, as bênçãos da nova aliança. Conforme Romanos 1, 2, 2 e 16. Observemos, agora fecham-se aspas, observemos que o autor se refere a 1,16, aquilo que nós nos reportamos na aula introdutória e também hoje nós já citamos, ou seja, abre-se aspas. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Fecham-se aspas. O teólogo John Stott, por sua vez, esclarece. Vamos ver aqui. Diz John Stott, se invertermos a ordem dos 6 verbos usados por Paulo, aqui veremos a essência do argumento.
Cristo envia seus arautos. Veja, né, abrindo um parênteses aqui, veja que eu falei que é Jesus quem envia. Então não é uma pessoa que envia, é Jesus que envia. Alguma pessoa pode intermediar, porque são imitadores de Cristo. O evangelista, o pastor, os pregadores podem, né, convocar pessoas para que essas pessoas possam ir a qualquer lugar, através de missões, através de grupos de evangelização, mas o cerne é que Cristo é quem envia. Então, continuando aqui com John Stott. Os arautos pregam, os enviados vão e pregam. As pessoas do mundo ouvem. Os ouvintes, essas pessoas creem. E os crentes, agora, essas pessoas que creem, invocam. E aqueles que invocam são salvos. E a lógica que leva Paulo a ser tão inflexível em defender a necessidade de se evangelizar parecerá ainda mais forte se essas etapas mencionadas forem colocadas de forma negativa e se cada uma for vista como essencial em relação à outra, ou seja, são interdependentes. Então, veja bem, meus irmãos, dando uma pausa aqui. Veja a importância desse esclarecimento de Stott. Maravilhosa interpretação, ou seja, ele traz a facilidade de nós compreendermos, né, o que o apóstolo Paulo tinha escrito ali. Então, voltando ao teólogo, diz assim: se não vejamos, a menos que certas pessoas sejam comissionadas para a tarefa, não haverá pregadores do evangelho. Se o evangelho não for pregado, os pecadores não ouvirão a mensagem nem a voz de Cristo. A não ser que eles a ouçam, nunca crerão nas verdades de sua morte e ressurreição. A menos que creiam nessas verdades, eles não invocarão o Senhor. E se não invocarem o seu nome, nunca serão salvos. Fecham-se aspas. Tendo assim uma compreensão inicial sobre o que afinal é o Evangelho, podemos responder a essa pergunta: por que devemos evangelizar? Aí já vimos razões bastante, suficientemente, para que a salvação seja atingida. Faz-se necessário que existam pessoas, né, que sejam enviadas, que já foram por Jesus, que preguem o Evangelho, que outras possam ouvir e essas ouvindo possam crer e, em crendo, elas possam invocar o nome do Senhor para serem salvos. Eu cito 4 motivos, aí eu faço essa classificação, né, pela minha própria visão. Eu cito 4 motivos para evangelizar. Primeiro, glorificar a Deus. Esse glorificar a Deus coincide com a razão da nossa vida. Nós vivemos para quê? Para glorificar a Deus. Essa é a razão, posso dizer, a única razão da nossa vida, é glorificar a Deus. Segundo, por gratidão. Nós recebemos a graça de Jesus. E como nós recebemos, e como imitadores de Cristo que nós somos, embaixadores de Jesus, o que nós devemos fazer? Nós devemos consolar os outros com aquilo que nós fomos consolados. Nós devemos levar as boas novas, porque recebemos as boas novas e ali nós recebemos a graça, e a graça tem de ser para os outros também. Não pode o cristão egoisticamente ficar sentado no banco da igreja, trancado dentro de um grupo de conexão, não que isso não seja importante, claro que não, tudo isso é importante, mas a indispensável, intransferível, né, responsabilidade de se pregar o Evangelho. E mais a terceira razão que eu dou para a evangelização é que precisamos obedecer a Deus cumprindo a ordem para evangelizar dada por Jesus. É uma ordem, então não tem como discutir a ordem do Senhor. E finalmente, no 4, também obedecer a Deus. Desta feita, cumprindo o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, e que na minha compreensão, pregar as boas novas é o ato mais genuíno de amor ao próximo.
Olha, se você quer mostrar a alguém que você ama esse alguém verdadeiramente, pregue o evangelho para essa pessoa. Esse é um ato de amor. As pessoas às vezes fazem interpretações de que amar é algo preso à materialidade, porque nós geralmente cremos naquilo que vemos, naquilo que tateamos, aquilo que nós até sentimos, mas as coisas invisíveis, as coisas do céu, né, o que é ligado à salvação, que são coisas aparentemente abstratas, mas eu sempre digo que o espiritual é o que há de mais concreto. Isso sim é que pregar as boas novas, revela que pregar as boas novas realmente é um ato de amor, um grande ato de amor inigualável, é a minha opinião com base na palavra do Senhor. Bem, chegou enfim o momento é de falar agora na prática da evangelização em si. Tivemos durante 4 aulas uma infinidade de informações, inclusive hoje também, nesta 5ª aula, que eu reputo assim como sejam os conceitos do evangelismo em face do evangelho. Hoje vimos sobre a importância da necessidade da evangelização. E agora, qual é a aplicação para isto? Sim, porque a diferença que promana da sabedoria é o que fazemos com tantas informações. Afinal, quem tiver ouvidos, que ouça. Porém, o ouvir revela compreensão. Não é simplesmente a audiência, ações proferidas que tinem em nossos ouvidos. Todos os crentes sabem, ou deviam saber que devemos pregar o evangelho, porque vem a pergunta desafiadora. Saber é realizar? Eu gosto de fazer um quadro assim com 3 pontos. Pensa assim, alguém não sabe de nada. E alguém aprendeu alguma coisa, ou muita coisa. A pergunta é o seguinte, e mais um terceiro ponto. Alguém coloca em prática aquilo que aprendeu. Porque aquele que não aprendeu nada não tem o que colocar em prática. Isso é muito lógico, é lógica humana. Então veja bem. Então a pergunta é o seguinte, há diferença entre esse que aprendeu e esse que não aprendeu nada, mas todos os dois nada fizeram? Ou seja, o primeiro não ia fazer porque não sabia, mas esse outro aqui, há diferença entre os dois? Não. Saber e não fazer é mesmo que não saber. Noutra reflexão, os crentes estão evangelizando? E de um modo mais específico, você está evangelizando? Pregar o evangelho é responsabilidade pessoal, é intransferível. Não tem como terceirizar a evangelização. Assim como não podemos também transmudar a nossa fé. Cada pessoa tem a sua fé, que é um dom de Deus, assim como a graça. Evangelização, também aí eu quero advertir o seguinte. Evangelização sem unção é teatralização. Então, é necessário viver a fé em Jesus, com Jesus, por Jesus. E existe um método? Sempre se faz essa pergunta. Sim, existe um método. O método é muito simples. É pregar o evangelho. Pode ser individualmente, pode ser em grupo, etc. Não importa. Na rua, na praça, na viela, no ônibus, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, no meio familiar, para conhecidos e para desconhecidos, etc. Desde que existe um ser vivente, nós devemos pregar o evangelho. Dito isso, queremos contar da nossa experiência com um dado concreto do que falamos. E aqui, irmãos, não há nenhuma vontade do homem acontecer ou causar, como dizem por aí. Aqui é para mostrarmos, testemunhar um pouco da nossa experiência como evangelistas. E que sirva, se assim Deus quiser, para outras pessoas, como nós aprendemos de outras pessoas. Em 2011, eu era um cristão recém-convertido.
assim como a minha esposa. Batizamos-nos na primeira Igreja Batista de João Pessoa em 26 de setembro de 2009. Essa data é que eu considero a data da minha conversão. Quando eu desci nas águas, eu disse a mim mesmo, por força do Espírito Santo, que ia descer um homem sujo e ia subir um homem santo. E nós dois, eu e minha esposa, nos identificamos surpreendentemente com a ação evangelística. A primeira vez em que participamos, ela foi lançada no evento denominado Godstock, pela igreja que passando a ser membros, a Igreja Batista Cidade Viva, a quem muito agradecemos por essas lições iniciais. E é bem interessante porque eu me lembro que quando nós fomos à evangelização nas ruas, lançado nas ruas, nós não sabíamos como pregar, nós não sabíamos como fazê-lo. E aprendemos que pelo menos o João 3,16, e ali nós já amamos a evangelização. Nós nos surpreendemos com nós mesmos, todos nós. E nós dois identificamos surpreendentemente com essa ação. Todos os anos participamos das evangelizações promovidas no referido evento. No ano de 2015, fizemos até que eles chamam teste vocacional realizado pela igreja e o Senhor nos confirmou como evangelistas. Mas não precisava. O nosso coração já era coração de evangelizadores. Tentamos participar de um grupo fixo de evangelização de rua, no entanto, a igreja não dispunha. No finalzinho de 2016, surgiu o chamado irresistível para o ministério, que seria denominado adiante Pescadores de Homens, um grupo a ser criado por mim, sob a minha liderança, sem vínculo com a igreja, abraçando cristãos de várias denominações, convertidos, visando como missão primeira evangelizar nos bairros da cidade. De modo que eu vinha sendo cobrado pelo Espírito de Deus por uma ação mais efetiva e coerente com a minha fé no tocante à propagação da sua palavra santa. A motivação bíblica encontrei, e não poderia ser diferente, em diversos textos da palavra de Deus. Hoje já estamos no 5º ano, estamos próximos a 50 evangelizações, praticando o evangelismo, obedecendo ao Evangelho, obedecendo a Jesus. A título de ilustração, o nome do ministério, ou seja, Pescadores de Homens, se inspira e respira no chamado de Jesus. Mateus 4:19 e Lucas 5:10. Como uma reflexão adicional, observa-se que entre a palavra pecador e pescador, a diferença é de uma letra apenas, o S. Contudo, todos podem deixar de ser pecadores e serem pescadores de almas, ou pescadores de homens, desde que o S seja da salvação, pela graça de Cristo. Muitas experiências espirituais resultado dessas ações. Por exemplo, uma irmã que na primeira vez que esteve conosco, ela não conseguia evangelizar, ela é demasiadamente tímida. Na primeira vez andou com um grupo e depois, logo em seguida, da segunda vez, ela já pregava mais do que o próprio líder. É bem interessante isso, porque é a ação do Espírito Santo. Como eu disse, evangelização sem unção é teatralização. Então, todos os crentes devem se lançar o desafio que é convocarmos-nos todos para evangelizar. Lembrando aqui a palavra do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertires do seu mau caminho,
para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se alguém precisar de alguma ajuda, irmãos, esclarecimentos adicionais sobre evangelização, temos à disposição e-book, página no Facebook, vídeos no YouTube, e-mail, tudo completamente gratuito. É só entrar em contato, que ficaremos muito felizes em poder ajudar, como também gostamos muito de sermos ajudados. E aí, vamos evangelizar? Gostaria de também anotar aqui o seguinte, quando nós vamos evangelizar, eu sempre digo que não vamos fazer um workshop de Bíblia. Não é possível, né, que dependendo do objetivo, da forma como a evangelização, né, é expandida, né, por determinado grupo, não é possível que nós nos arrastemos por muito tempo, né, com as pessoas tentando fazer com que elas compreendam a Bíblia em toda a sua extensão. A gente sabe que isso não é possível. E aí a evangelização perderia um sentido, porque não alcançaríamos, né, não alcançaríamos as pessoas de um modo que as sementes fossem lançadas, porque na realidade a evangelização são sementes lançadas pelos homens, né, mas pela ação do Espírito Santo. Então é importante ver o seguinte, que no momento em que há a evangelização, não é um curso de Bíblia. A gente lembra ali aquela passagem que Filipe fez a evangelização do eunuco, né, do príncipe, e ele ali ensinou. Isso, claro, fica também muito de acordo com o momento, porque muitas vezes nós, entre aspas, perdemos muito tempo com pessoas, mas há necessidade de ali ficar. Mas estou falando de modo geral, não é um ensino da Bíblia, porque esse não é o objetivo da evangelização. Como disse, o objetivo da evangelização é fazer com que o perdido reconheça ser pecador, se arrependa dos seus pecados e confesse Jesus como Senhor e Salvador. Então, para começarmos uma evangelização, eu poderia introduzir aqui, o que não foi dito em outras aulas, algo sobre o caráter de Deus. Deus possui atributos, né, todos nós sabemos, né, como onipresença, onisciência. Ele está presente em todos os lugares, ele conhece o passado, o presente e o futuro, e também ele é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso. São somente de Deus, nenhum homem pode ter um desses atributos, e não se comunica esses atributos de Deus com os homens, eles são, por isso, incomunicáveis, ou seja, nenhum homem pode ter. Contudo, Deus também possui atributos que são comunicáveis, ou seja, que os homens podem possuir por meio do poder do Espírito Santo. Deus é santo e Deus é justo. Por isso que o homem tem de buscar a santidade todos os dias. A santidade é o que nos impede de querer o mal. A santidade é o que nos impede de praticar o mal. A santidade é um processo que dura toda a existência. Aquilo quando eu falei na minha conversão, que eu desci nas águas e disse que ali descia um homem imundo e subia um homem santo, o santo ali é um santo pecador, ou seja, que se investe num processo de santidade, que dura a existência. A plenitude em relação ao próprio homem somente ocorrerá na glória de Deus. Mas o homem nem na glória de Deus ele será pleno. Ele será, sim, um homem santo, santo na plenitude da santidade, mas jamais um homem igual a Deus. Impossível isso. Deus é reto, o que significa que Deus não pode e não irá ignorar o erro. Então nós vimos aquilo ali que Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. É por causa da retidão de Deus, da sua justiça, para que nossos pecados fossem perdoados, que Jesus teve que experimentar o julgamento de Deus, quando nossos pecados foram postos sobre ele, ele foi moído. Deus é santo, o que significa que ele está separado de toda poluição moral, e a essa poluição Deus é hostil. Deus vê tudo que é mal, e o mal o deixa enfurecido. O fogo é muito mencionado nas Escrituras.
também junto com a santidade. Refere-se a Deus como um fogo que consome. Então, irmãos, assim, sobressaem duas características de Deus. Uma representa a sua misericórdia, porque Deus é santo, e Deus é amor. A outra, a sua justiça, porque Deus é justo, por isso também é o Deus da vingança, um Deus irado. Pode-se dizer, mas onde é que isso é verdade? Que Deus é um Deus irado, que Deus, sendo justo, ele é Deus da vingança? Bem, eu vou trazer aqui alguns textos bíblicos. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira carta de João 4:8. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso. Deuteronômio 4:31. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro 1:15-16. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, Salmo 7:11. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10:30-31. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Carta aos Romanos 2:6-8. Aqueles que não creem no Filho, os que não o recebem como Salvador, serão julgados no dia da ira. Romanos 2:5-6. Então, por ser justo, por sua justiça, Deus necessita punir o pecado. E Deus o faz pela sua ira santa. E como o homem não teve como cumprir a lei, conforme nós mostramos no módulo 2, quando falamos sobre a lei e sobre o pecado, pois o homem é infinitamente pecador, Deus, por ser infinitamente misericordioso, ele enviou seu Filho para, em caráter substitutivo, ou seja, em caráter vicariante, ele ser punido pelo nosso pecado. E o que isso tem a ver com a evangelização? Bem, essa é uma oportunidade magna para falarmos sobre o caráter de Deus. Depois falamos também sobre a natureza do homem. Já aprendemos que a natureza do homem é pecadora e que o mesmo não pode se livrar dela sozinho. E como harmonizar a natureza do homem com o caráter de Deus? Bem, irmãos, prossigamos com a evangelização até o fim. Sei que aqui é uma aula, podem assistir membros da igreja, alunos e alunas especificamente, e é possível que muitos ainda não sejam convertidos. Também é fácil de ser uma aula gravada, esta mídia pode um dia cair na mão de outras pessoas não convertidas. Não podemos desprezar essa possibilidade. Então, antes de avançarmos na evangelização, oremos. Senhor Pai, aleluia, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que o agir do Espírito Santo é que faz nós termos a intrepidez de falarmos. Nós sabemos que é por meio do Teu Espírito, Senhor, que o homem sabe que precisa levar outros homens a conhecer a graça. Por isso, Senhor, faça-nos isso, Senhor, sendo a Tua vontade, e que sejamos, na verdade, obedientes, sejamos sérios. É isso, Senhor, que nós Te oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, quero me dirigir a você. Você entendeu a natureza de Deus? Entendeu que Deus é bom e que também Deus é um Deus irado? Você entendeu a natureza do homem? Que o homem tem a natureza pecadora? Que a justiça do homem é um poço de maldição? Deus é bom, mas Deus também pune aqueles que nele não creem. Como? Com a condenação eterna.
Então nós temos dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da glória eterna com Deus e o caminho da condenação no inferno. Então você viu que é pecador, reconheceu a sua natureza e que não há salvação fora por você mesmo, que não há condição de você ser salvo pelos seus esforços, buscando seus ídolos, reconhecendo o seu pecado assim. Você quer se arrepender diante de Deus? Que não há mais motivação para adiar. Sua alma pode ser requerida a qualquer momento, afinal a vida é como uma neblina que logo passa. Arrependa-se, meu irmão. Arrependa-se diante de Deus. Arrependa-se. Reconhecendo seus pecados e arrependendo-se. E agora que você se arrependeu e Deus te perdoou, jogou os teus pecados no mar do esquecimento e dele não se lembra mais, é chegado o momento áureo de você confessar. Confessar que Jesus, confessar pela sua própria boca, que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. E crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos por causa de você. Confesse, irmão. Confesse que Jesus é o único Senhor, não há outro. Não há outro, não há ídolos, não há nada no mundo comparável ao amor de Deus, ao poder de Deus. Confesse. Confessando Jesus, o Espírito Santo nos atesta que este é um momento de alegria, é momento de festa nos céus. O seu nome, como já foi dito, será lançado, está lançado, está inscrito no livro da vida, albergado pela graça de Jesus, para a honra e glória do nome de Deus. Você invocou o nome do Senhor e você está salvo. Meus irmãos, minhas irmãs, conclusão da aula, respondendo à pergunta contida lá no tema macro, afinal, o que é mesmo o Evangelho? É preciso explicar que a palavra mesmo incluída na frase, observando a classificação gramatical das palavras gramaticais, é um advérbio de modo, que significa realmente, ou seja, o que é realmente o Evangelho, afirmando com convicção que o Evangelho é o poder de Deus, mas o advérbio mesmo tem o sentido de dizer que não é qualquer Evangelho, ou seja, o Evangelho é aquele, não é um Evangelho facilitador, por melhor intenção que tenham as pessoas que dizem que Jesus, Jesus te ama, que Deus tem um plano para a sua vida, mas se não levar aquela pessoa ao reconhecimento do pecado, ao arrependimento, à confissão, esse evangelho facilitador não opera nenhum poder. O poder vem do Espírito de acordo com a palavra de Deus. Então o evangelho é aquele que aprendemos na Bíblia, tem de falar da natureza de Deus, do pecado, da graça, da fé, da palavra de Deus, tem de falar de Jesus. O evangelho é cristocêntrico, como a Bíblia toda é. Da morte, tem de falar da morte. Não pode esconder a cruz, da cruz, do sepultamento que prova a morte de Jesus, da ressurreição, que sem ela não adianta simplesmente perdoar-se, da salvação, que é o objetivo único para a glória de Deus, enfim, do arrependimento e da confissão. Esse é o evangelho genuíno, de dentro para fora. Não há performance, não há caricato, não há penduricalhos, não há materialidade, não há esforço vão. O evangelho é a maior expressão de se fazer o bem
e glorificar a Deus. Não é algo inalcançável. Ele é presente ontem, hoje, amanhã e até a volta de Jesus. Entenderam, irmãos, porque Russell Shedd, aleluia, afirmou que o Evangelho é a principal mensagem das Escrituras? Agradeço a todos, mais uma vez, pela paciência, pela dedicação, desejando que as lições tenham de fato atingido a consciência e o coração dos irmãos e irmãs, aprendizes eternos como eu. E antes de um até breve, vamos fazer uma oração final. Obrigado, Senhor, em nome de teu Filho, por nos ter colocado, Senhor, em oportunidades que jamais pensaríamos um dia que seriam verdades. Nos colocou diante de 5 aulas. Nunca dei uma aula em minha vida. Mas que privilégio podemos começar a dar as aulas para pregar o Evangelho. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor. Agradeço a Unicesumar, na pessoa do seu mediador, professor Tiago, a Igreja Batista, na pessoa, aleluia, na pessoa do seu pastor Josildo. Ó Senhor, e peço as bênçãos para todos os alunos e alunas, para suas famílias, para todos que fizeram parte desse coro evangelístico, desses momentos em que foram oportunizados a nós mais aprendizado. E mais do que tudo, que nós nos lancemos na prática a levar teu nome, a levar as boas novas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.